segunda parte do nosso vídeo, onde a gente vai explicar o que a gente deve colocar numa lista de nomes, ou seja, quais são os campos, quais são as informações que a gente deve colocar numa lista de nomes e também algumas dicas bem importantes de como trabalhar com essa lista, o que fazer no dia a dia, que a gente já até deu uma pincelada no vídeo anterior, mas acho que agora a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade. Então vamos lá, eu selecionei algumas informações aqui que eu acredito que sejam necessárias, ou seja, que sejam de extrema importância para que a gente possa fazer uma lista de nomes bem completa, né? Ou seja, que é uma lista que nos dê uma qualidade, uma quantidade de informações para a gente poder tomar uma série de decisões, tá? A minha lista de nomes, ela tem muito mais campos do que eu tô colocando aqui, muito mais informações do que eu tô colocando aqui. Mas eu acredito que isso aqui seja o mínimo necessário para a gente conseguir ter uma lista muito legal. Então toda vez que eu vou aconselhar ou sugerir para minha equipe que faça uma lista de nomes, são essas informações que eu coloco aqui. Eu selecionei aqui, ao todo, 8 informações que são, na minha visão, as mais importantes para que a gente comece, pelo menos, a primeira versão da nossa lista de nomes, tá ok? A primeira delas, informações, é óbvio, é o nome da pessoa e isso é autoexplicativo. Depois, eu tenho aqui forma de contato com a pessoa. Forma de contato, quer dizer, se eu vou entrar em contato com ela, se eu vou falar com ela, ou pelo e-mail, ou pelo telefone, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou seja, como essa pessoa mais gosta de ser contatada por mim. Por que eu coloco a forma de contato e não, por exemplo, o telefone da pessoa? Porque, como eu uso o celular, eu tenho o telefone dela gravado no meu celular, então eu não preciso ter novamente essa mesma informação aqui. Então eu somente coloco aqui a forma de contato, que é melhor com essa pessoa. Por exemplo, é pelo WhatsApp, então eu não preciso escrever aqui o número do WhatsApp dela, porque eu já tenho na memória, eu já tenho na lista de contatos do celular. Eu também não preciso colocar o e-mail dela, o telefone, quer dizer, eu não preciso colocar nenhuma informação dela aqui nessa lista, porque essas informações elas já estão ou no meu Outlook ou no meu webmail, quer dizer, em algum lugar eu já tenho que ter a informação dessa pessoa, né? Até porque se eu converso já com ela em algum lugar, não é toda vez que eu vou conversar com ela que eu preciso ficar lembrando qual é o telefone dela para ligar ou lembrando qual é o e-mail dela para escrever, eu já tenho essa informação gravada em algum lugar, então eu não preciso duplicar essa informação aqui, apenas relembrar qual é a forma de contato que ela prefere conversar comigo, tá? Depois eu tenho um item bem interessante aqui, que inclusive foi uma dica bem legal dos nossos diamantes, Henrique e Marlene, que é o semáforo. O que é o semáforo? O semáforo é uma função bem interessante que você pode usar de várias formas, tá? Então, basicamente o semáforo é o verde, amarelo e o vermelho e você pode utilizar como prioridade, por exemplo, né? A quem a prioridade máxima, ou seja, toda vez que aparecer aquele nome, eu tenho que falar com ele, eu posso colocar como verde, né? Eu posso colocar como amarelo aquele que é importante, é interessante eu falar, e como vermelho aquele, eu só falo se tiver tempo, esse daí não tem problema caso eu deixe para o mês que vem e tudo mais, tá? Você pode usar o semáforo dessa forma, agora você pode usar também de uma outra forma, né? Como os nossos diamantes ensinaram, né? Você tem a lista verde, lista amarela e lista vermelha, né? Ou seja, a lista vermelha são apenas conhecidos, são pessoas que a gente ainda não sabe muito bem a respeito deles, não tem uma intimidade, não tem um contato direto com eles, né? Depois que você estabelece esse contato, faz uma relação e tudo mais, aí você passa ele para a lista amarela, né? Ou seja, você coloca lá o semáforozinho como amarelo, ou seja, aquele cara eu já tenho, né? Aquela pessoa eu já tenho uma intimidade maior, digamos assim, eu já tenho um papo melhor. Agora, a lista verde, né? Nesse exemplo, é aquela pessoa que eu já conheço a necessidade dela, que eu já sei, ela já declarou para mim que ela precisa de algo, né? Ou seja, que seria interessante eu mostrar, por exemplo, o meu projeto para elas, né? Então, segundo essa
metodologia dos nossos diamantes, a gente deve priorizar ou preferencialmente só contatar pessoas que estão na lista verde. E se você tem pouca gente na lista verde, você tem que tratar de ser uma pessoa mais legal para pegar as amarelas e jogar para verde, para pegar a vermelha e jogar para amarela e assim por diante. Essa é uma outra forma da gente usar o semáforo. Outra informação também muito importante, que é a cidade e o estado da pessoa. Por que que essa informação ela é tão importante? Porque você pode, de repente, ter uma rotina de viagens constante, né? Seja pelo próprio negócio ou seja pelo seu plano A. E se isso acontece, é importante você saber aonde você vai estar e quem são as pessoas que estão naquela região. Então, por exemplo, Fernando e eu, a gente adora viajar, a gente gosta muito de viajar e pelo negócio a gente viaja demais. Então a gente adora quando ingressa na nossa equipe alguém de outro estado, por exemplo, né, e começa a trabalhar, porque a gente sabe que daqui a pouco a gente vai pegar o avião ou vamos pegar o carro e vamos até lá para trabalhar com essa equipe, né? Então o que que a gente faz? Saber quem está naquele destino, lá perto, ou então no trajeto, isso facilita bastante o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente consegue conciliar algumas outras atividades no meio. Por exemplo, nós estamos trabalhando com uma equipe legal agora, né, na região ali de Sumaré, onde tem uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho legal, que é o Jefferson. E o Jefferson, Sumaré, aqui no interior de São Paulo, né? O Jefferson está numa região ali muito rica, mas que ainda é pouco explorada pelo nosso negócio. Então o que que a gente faz? Toda vez que a gente vai até Sumaré, que fica cerca de 1h30 daqui, né? Toda vez que a gente vai até Sumaré para dar um atendimento, para fazer um treinamento, né? Para conviver um pouco mais com a equipe dele lá, a gente vê quem que está ali na região, que é a grande região de Campinas, e se a gente consegue eventualmente marcar de tomar um café com alguém, né? Se é um prospecto novo, ou se de repente já é alguém da rede, ou alguém que está parado, alguma coisa do tipo. Então é importante a gente saber, é importante a gente ter como resgatar essa informação, porque se a gente tiver uma viagem marcada para aquela região, ali em volta, a gente consegue conciliar outras atividades. Nós temos um item bem interessante, que é a situação ou o status daquela pessoa. E aí também você pode usar de várias formas, tá? Então você pode usar, por exemplo, esse status como eu já mostrei o plano e a pessoa não quis, eu já mostrei o plano e ela virou cliente, eu já mostrei o plano e ela vai pensar, ela já entrou na minha rede, ela já está trabalhando, né? Ou ela está em determinado grau de desenvolvimento, né? Que você pode chamar de, esse cara ele já está como um líder de equipe, né? Alguma coisa desse tipo, né? Você pode usar como, por exemplo, né? Eu coloco lá, esse aqui é cliente, esse aqui é revendedor, esse aqui é um novo empresário, ou seja, alguém que eu tenho que dar atenção. Então eu consigo também ver pelo status o que é essa pessoa. Inclusive eu coloco, né, se é uma pessoa que é da família, né, se é um amigo que não tem, são pessoas que não tem nada a ver com o negócio, eu coloco aqui nessa situação, tá? Até para eu poder diferenciar na hora que eu preciso procurar as pessoas, né? Eu quero falar essa semana só com quem é novo, por exemplo, né? Então, primeira semana do mês, deixa eu pegar quem é novo, conversar com essa pessoa, ver se a gente consegue traçar uma meta de dar um pequeno passo, né, em direção aí do desenvolvimento dela. Então eu consigo selecionar através desse item aqui, desse status. Outro item que eu considero importante é a fonte, ou seja, da onde que veio esse contato. E por que eu considero isso importante? Para eu saber da onde está vindo mais contato, ou seja, da onde eu estou tendo a oportunidade de conhecer mais pessoas. Então, o que eu coloco aqui nessa fonte? Por exemplo, eu participei aí de uns
na minha carreira profissional de uns oito empregos mais ou menos. Eu passei por umas 8 empresas mais ou menos, né, na área de informática. Então eu coloco nessa essa pessoa aqui, ela veio de determinado emprego, né? Essa pessoa aqui eu conheci, ela veio da Progress. Essa pessoa aqui eu conheci, ela veio da MasterSaf. Então eu coloco, né, a fonte da onde que essas pessoas vieram, tá? Ah não, ela veio, por exemplo, do meu colégio, ela veio da faculdade, né? Ela veio do time de futebol, e aí você pode elencar de várias maneiras. Inclusive, eu coloco muito contato frio, né? Quando eu faço um contato frio, quando eu abordo alguém, quando eu conheço alguém, por exemplo, numa cafeteria, quando eu conheço alguém numa drogaria, eu coloco aqui na fonte também. Também eu tenho colocado muito, e hoje é o que mais tem na minha lista, que é a fonte internet, né? Ou seja, pessoas que a gente conhece online. Por exemplo, né, eu até segmento bastante, né? Ou seja, eu conheci essa daqui pela internet através do Facebook, né? Eu gosto muito de jogos online, então eu conheci essa pessoa aqui através de um determinado jogo online, inclusive pessoas de outros países eu conheço com esses jogos. Então, assim, é muito importante, né? Eu considero, pelo menos, importante saber da onde estão vindo esses contatos por 2 motivos principais. Primeiro, porque se você consegue medir isso aqui, olha, a maioria dos contatos que eu estou fazendo vem de determinada fonte, opa, eu consigo dar mais atenção para que eu pegue mais contatos de determinada fonte, né? E outro ponto importante, quando você traz alguém para um negócio, muita gente fala assim, pô, mas eu conheço pouca gente, né? Mas aonde que eu vou conhecer pessoas? Aí você fala, olha, eu conheci 80 pessoas através do meu trabalho, né? Eu conheci 40 pessoas através do contato frio, eu conheci 110 pessoas pelo Facebook, por exemplo. Então, você consegue medir e dar novas ideias para que essa pessoa que está chegando agora, ela não fique, caso ela queira fazer a lista, caso ela queira fazer todo esse trabalho também, para que ela não fique desprovida e falando, nossa, eu não conheço ninguém, para mim o negócio vai ser difícil. E na verdade, não é difícil. E se você não conhece gente o suficiente, passe a conhecer, porque aí se você tem uma lista de nomes, dessa você vai conseguir ir gerindo esses contatos o resto da vida e nunca vai te faltar trabalho. Outro item extremamente importante, que é o histórico de contatos com estas pessoas, tá? Então, assim, a partir do momento que eu coloco alguém na minha lista de nomes, toda vez que eu tenho algum contato com essa pessoa, algum contato relevante, eu vou lá e escrevo. Né? Então, não escreva os detalhes, né? Isso é importante. A lista de nomes ela é feita para ajudar e não para atrapalhar. Se você conversa com a pessoa e tudo que você conversou com ela você tem que colocar na lista de nomes, pronto, aí você vai ficar metade do dia trabalhando e metade alimentando a lista de nomes, e não é essa a ideia, tá? Então, o histórico serve para você lembrar o que você conversou com aquela pessoa da última vez ou das últimas vezes. Principalmente se você está encarando esse projeto como um grande projeto para o resto da vida, como nós encaramos, né? Esse histórico aqui, ele vai ficando grande. Então tem pessoas aqui, a minha lista ela iniciou em 2010, então eu tenho pessoas cujo histórico começaram em 2010, né? Então eu não escrevo tudo, eu escrevo só alguma coisa para eu lembrar. Então, por exemplo, né, a pessoa mudou de emprego, eu coloco lá, mudou de emprego, né? Quando nasceu o filho, eu escrevo, olha, nasceu o filho. Ou seja, eu tive algum contato, eu mandei um e-mail, ela não respondeu, eu chamei ela no WhatsApp, ela não respondeu, né? Perdi contato. Então, eu escrevo alguma coisa simples e rápida para eu saber que eu tive contato com aquela pessoa. Porque se você está trabalhando direto, né? E essa é a minha sugestão, então assim... a gente já falou das atividades no outro vídeo, a gente vai falar de novo, né? Mas, por exemplo, eu seleciono todos os dias de 5 a 10 pessoas para eu contatar, né? Vamos dizer que você selecione apenas 2 pessoas por dia para contatar? Depois de um mês são 60. Né? Depois de 3 meses, a gente está falando aí de quase 200 pessoas que você contatou. Ou seja, você vai lembrar, aí você olha o nome lá do teu amigo Lucas. Caramba, quando foi a última vez que eu falei com o Lucas? Né? Será que já está na hora de falar de novo? Será que não? Né? Será que da última vez que eu falei com o Lucas, eu convidei ele para o negócio? Eu chamei ele para ver novamente a oportunidade? Então,
para que você não precise, né, passar por todos esses apuros e que isso te toma energia e te toma tempo, você coloca no histórico. Falei com o Lucas, né? Falei com o Aristóteles. Olha, hoje conversamos só o tópico, é só para você lembrar, não é para escrever, né, uma redação sempre que você tiver contato com a pessoa, mas eu acho que é importante sim você colocar lá os últimos contatos que você teve com as pessoas. E agora o item, a informação que eu considero crucial para que a gente consiga ter uma boa gestão da lista de nomes, tá? Essa informação não estava na minha primeira lista, nem na segunda, ela demorou um tempo para eu colocar ela, mas depois que eu coloquei essa informação, a minha vida facilitou horrores e a minha produtividade aumentou muito. Então eu consigo hoje falar com muita gente em pouco espaço de tempo. E que informação que é essa? Vou até colocar em vermelho para ficar bem nítido. É a data do próximo contato com essa pessoa. Isso é essencial na minha lista de nomes, na minha visão, para que a gente consiga ter uma boa gestão. O que significa a data do próximo contato? Se eu falei com ela hoje, se eu mandei uma mensagem para ela hoje, eu não vou mandar outra amanhã, né? Então, vamos dizer que eu mandei uma mensagem para uma pessoa e ela não me respondeu. Eu não vou mandar outra na semana que vem, né? Ou você não vai me responder, fica chato, né? Então, eu preciso colocar essa informação, né? Eu preciso colocar essa atividade para, por exemplo, daqui a 3 meses, né? Ou daqui a 6 meses. Então, vai depender muito da tua estratégia de trabalho, mas eu coloco geralmente, né, uma pessoa que eu faz tempo que eu não converso com ela, né? E de vez em quando eu converso. Então, geralmente a cada 6 meses. Se eu mandei uma informação para ela, e aí, como é que você tá? Tudo bem, né? Olha, esses dias eu tava assistindo aqui o jogo do Corinthians, lembrei de você, por exemplo, né? Manda uma informação para ela. Se ela não responde, ou se ela responde, ah, que legal, eu não vou ficar conversando com ela se ela não tá a fim de conversar ali naquele momento. Então eu vou lá e coloco a data do próximo contato para dali a 6 meses. E dali a 6 meses ela volta na minha lista de nomes e aí eu contato ela de novo, tá? Outro ponto importante, né? A pessoa fala, que nem esses dias eu conversei com um rapaz, com o Michel, e o Michel falou, eu gostei da Amway, mas eu estou de mudança, então me dá aí 1 mês para eu mudar para nova casa e tudo mais, e a gente volta a conversar. Inclusive eu vou arrumar tudo e você vai lá me visitar. Legal, beleza. Então eu vou lá e coloco a data do próximo contato para dali a 1 mês, tá? No meu caso, eu coloco só o mês e a semana, eu não coloco o dia exato, né? Eu coloco o mês e a semana que eu vou entrar em contato com a pessoa, tá? Mas isso daqui me ajuda muito. Por quê? Porque isso me faz ganhar produtividade, né? Então vamos supor que você começou efetivamente a trabalhar com a lista de nomes, de verdade, né? Aquela atualização quase diária, tendo o hábito realmente de usar. Daqui a 1 ano, você vai estar com 400 contatos na tua lista de nomes, por exemplo, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar na tua lista de nomes e falar, deixa eu selecionar algumas pessoas para eu poder falar amanhã. Pô, você vai ler os 400 nomes para você selecionar 5 ou 10 para falar amanhã, né? Então, você não pode, você tem que ser mais rápido do que isso. Então, como é que você pode fazer? Coloca a data do próximo contato. Então, quando eu entro na minha lista de nomes, já aparece lá no topo da minha lista de nomes quem são as pessoas que eu devo entrar em contato agora com elas, essa semana com elas, né? Então, como eu falei, eu seleciono por semana, já me aparece lá, ó, essa semana você tem que falar com essas 30 ou 50 ou 100 pessoas, né? Se for o caso. Né? Então eu não preciso ficar, quem que eu vou falar? Não, as que estão ali na tela são as primeiras que eu devo falar, porque pela data do próximo contato eu consigo selecionar isso. Agora vamos lá, algumas dicas bem interessantes para você que está a fim de tentar, está a fim de experimentar, está a fim de efetivamente usar a lista de nomes até de uma forma mais profissional, tá? A primeira dica é a mais importante. Comece de qualquer jeito, tá?
comece fazendo uma lista da forma com que você se sente mais confortável, do jeito que você quiser. Se não quiser colocar tudo isso, tudo bem, não precisa. O que é importante saber? Que a primeira lista, ela nunca vai ser a definitiva. As listas de nomes, elas têm que ser usadas diariamente, elas têm que ser usadas habitualmente, né, com certa regularidade, e sempre que você for usando, você vai vendo o que você precisa para essa lista de nomes ficar mais atrativa, ficar mais fácil, mais produtiva para você. Como eu falei agora há pouco, da data do próximo contato, que não foi de cara que eu coloquei, né? Mas depois eu vi que eu estava perdendo muito tempo vendo, né, escolhendo as pessoas que eu ia falar. Eu falei, cara, pensei, né, eu preciso ter uma forma mais fácil de eu já poder falar com essas pessoas, de saber com quem que eu tenho que falar. E eu decidi através disso, né? Não só da data do próximo contato, mas também do semáforo, né? Então, assim, a data, quem que eu vou falar amanhã? Então, eu vou entrar na minha lista de nomes, ele já me dá as pessoas que eu tenho que falar aquela semana, também já filtrada pelo semáforo, ou seja, as pessoas que estão com verdinho, elas vêm primeiro do que as, por exemplo, que estão com amarelinho ou vermelhinho. Então, essas informações, elas vão me auxiliando. Outra informação que eu não tinha, que passei a ter, que foi cidade e estado. Não estava na minha primeira lista. Então, eu coloquei depois, por quê? Porque aí eu comecei a viajar, eu falei, caramba, eu vou para Belo Horizonte, então deixa eu ver quem que tem na região. Caramba, eu vou para o Rio de Janeiro, deixa eu ver quem tem na região. Então, assim, a minha lista foi sendo aprimorada. Outro ponto que eu já comentei também, nem todo mundo que está na tua lista de nomes é para ser convidado para o teu negócio, é para ser convidado para fazer parte da sua equipe, né? Você consegue, já que você já está gerenciando os contatos aqui, você consegue gerenciar todo tipo de contato. Então você pode colocar na tua lista de nomes pessoas que inclusive não são para você convidar para o negócio, né? Então quando a gente conhece pessoas, né? A gente vai, por exemplo, fazer um seminário fora, aí chega lá, as pessoas da região, elas conversam com a gente, elas são legais e tudo mais, pô, são pessoas que eu quero manter contato, e muitas vezes a gente demora, né? A gente só se encontra em convenções 1 ou 2 vezes por ano, então eu coloco na minha lista de nomes, mesmo são pessoas que eu nunca vou convidar, já estão trabalhando, né? Nunca vão ser minhas, né? Então eu coloco lá para eu poder gerenciar os contatos, de vez em quando eu falar com elas também, tá? Coloco inclusive familiares, quer dizer, eu coloco todo mundo que eu quero gerir o contato com essas pessoas. Muitas delas não vão ser convidadas, tá? Outro tipo de pessoa que nós não convidamos para conhecer a nossa empresa, para conhecer a nossa oportunidade para trabalhar com a gente, são as pessoas que já trabalham com marketing de rede, porém em outras empresas, tá? Nós consideramos que o pior prospecto para a gente convidar, para a gente trazer para a nossa organização, é quem já está trabalhando com uma outra empresa, principalmente se ele gosta da outra empresa. Então, nós respeitamos as pessoas, nós respeitamos a decisão, né, que ele teve de trabalhar com aquela outra empresa, tá? Claro, o Brasil tem milhões e milhões de pessoas, a nossa empresa está em mais de 100 países, eu não preciso ir pegar alguém que já está trabalhando com uma outra empresa. Porém, a gente vai ficando amigo ao longo do tempo, né? Então, para mim é interessante estar gerenciando esse tipo de contato, inclusive com esses amigos de outras empresas, e até ajudando eles caso eu possa, caso eu consiga, né? Com material, com alguma coisa do tipo. Por quê? Porque se eu ajudo alguém que está trabalhando em outra empresa e ele tem sucesso, isso eleva o nome do marketing de rede, que é importante para a gente. Então, toda empresa que é séria no mercado e que forma pessoas que estão indo bem, que estão conseguindo crescer, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, isso eleva o nome da nossa atividade, do nosso segmento. Por isso que é interessante a gente gerenciar esse tipo de contato também. Agora, o que acontece algumas vezes é que nessa conversa, né, nesses papos que a gente tem, a pessoa muitas vezes chega e fala, olha, eu estava trabalhando com determinada empresa, mas eu não estou mais, né, não estou mais
não gostei mais, eu não estou mais feliz, não deu certo, né? Ou então, como aconteceu com os nossos amigos, o Edu e o Veloso, que estavam trabalhando numa empresa que simplesmente de um dia para o outro a empresa faliu, né? Então ela parou, ela deixou de existir, e aí eles estavam desenvolvendo um trabalho, eles gostavam, né, do marketing de rede, e aí sim, a partir do momento que eles se desvincularam da outra empresa, aí a gente voltou a conversar e hoje eles gostaram, né, e fazem parte da nossa equipe e por sinal estão indo muito bem. Outra dica muito importante, né? Lembre-se, coloque lembretes para que você use a lista de nomes todos os dias ou na maior quantidade possível de dias, na maior periodicidade possível, né? Eu coloco que para ter um uso legal, 4, 5 vezes por semana você tem que entrar na sua lista de nomes. Se você entra uma vez por mês, não funciona. Você não vai atualizar o histórico de um mês inteiro, né? E outra, a gente busca sempre uma maior produtividade. Eu tenho que buscar pessoas para falar sempre. Eu tenho que mostrar plano. A meta que a gente coloca, inclusive, para a nossa equipe é patrocinar uma pessoa nova por semana. Para você patrocinar uma nova por semana, são 3 a 4 planos que você tem que mostrar por semana. Ou seja, são 10 a 15 contatos que você tem que fazer no mínimo por semana. Isso se você for uma pessoa, se você for bom. Aí você faz 10 a 15 contatos, mostra 3, 4 planos e patrocina um. Agora, se você for uma pessoa normal, né, como eu, precisa fazer de 20 a 30 contatos, né, na semana para conseguir marcar alguns planos, para conseguir patrocinar. Então, quanto mais você usa a lista de nomes, melhor fica a tua assertividade. Por quê? Porque você usa hoje, separa quem você vai ter que falar amanhã, amanhã você atualiza, depois separa quem você vai ter que falar no outro dia e você consegue entrar num grande espiral que leva você a ter uma atividade muito grande. Muita atividade, muito resultado. E outra dica que eu considero bem legal, né? Inclua as pessoas sempre que possível. Então, você conheceu alguém, pô, esse aí é um cara legal, eu quero gerenciar os meus contatos com ele, inclua ele na lista. E quando que eu vou excluir essa pessoa da lista? Eu não vou excluir ela da lista nunca. Não, mas eu já mostrei o plano, ela já entrou na equipe. Ok, então ela entrou na equipe, deixa ela lá e coloque ela para, por exemplo, né, daqui a um ano você falar com ela. Por que daqui a um ano? Porque se nesse meio tempo vai que as coisas acontecem muito bem e ela se perde, daqui a um ano você lembra dela, daqui a 2 anos você lembra dela. O fato dela ter entrado na tua rede não quer dizer que você vai excluir ela da lista de nomes, porque já aconteceu de pessoas entrarem na nossa equipe e saírem da nossa equipe. Aliás, com muito mais frequência do que a gente gostaria que acontecesse. E já aconteceu também das pessoas que saírem, voltarem, e algumas já saíram e já voltaram pela 3ª vez, pela 4ª vez, né? Não é algo que a gente gostaria que acontecesse, mas na realidade acontece, existe um grande fluxo. E a maioria das pessoas que tem sucesso nessa atividade já é a 2ª ou a 3ª vez que entra, que volta a entrar na empresa para ela construir de forma séria, tá? Então, não retire as pessoas da lista, né? Ah, mas ela entrou em outra rede, não tem problema, ela vai passar no status aqui a ser um amigo, ela não vai ser mais uma pessoa que você vai convidar, né? Ah, mas ele viu a oportunidade e entrou em outra empresa. Ok, passa novamente para o status amigo, mas daqui a 1 ano ou 2 ou 3, caso a empresa que ele esteja trabalhando também não esteja no mercado, você pode voltar a convidá-lo para o seu negócio, para a sua organização, tá? Então, eu não retiro as pessoas da minha lista nunca, né? A única forma de retirar a pessoa é quando ela morre, e aí realmente ela não tem mais o porquê ficar na lista de nomes, e aí você pode excluir. Embora, se você quiser guardar o histórico, né, a gente não paga pelas linhas de Excel que a gente usa, né? Então, uma linha ali, ou se você apagar ela ou deixar ela lá, você não vai pagar nada mais. Então, se você quiser, você pode inclusive deixar as pessoas que já passaram pela sua vida e foram embora de alguma forma. Agora, qual é a melhor forma de se fazer uma lista de nomes? Como que eu faço essa lista? Na minha visão, a melhor forma é trabalhar com Excel, tá? Por quê? Para que você mantenha tudo isso atualizado e que seja fácil você buscar, né, você correr atrás da informação. Na minha visão, ter uma lista em Excel facilita muito. Ah, Hélio, mas eu não sei mexer no Excel.
aprende. Não é tão difícil assim. Eu adoro mexer no Excel e acho que até mexo relativamente bem. Não precisa saber tudo, não precisa ser um expert, mas se você precisa aprender alguma coisa de Excel, né? E tem gente que fala assim, imagina, mas a maioria das pessoas não vai saber. Ok, beleza. Agora, se essa pessoa vai procurar um emprego numa multinacional e tem lá a exigência da vaga saber mexer no Excel, ela não aprende em meia hora? Com certeza aprende. Quando a gente vai fazer entrevista de emprego, a gente sabe tudo. E o que a gente não sabe, está aprendendo. Você fala inglês fluente? Tô quase. Eu já tô no intermediário passando para o avançado. Nem começou, né? É assim que funciona. Agora, se para arrumar um emprego a pessoa se desdobra para aprender o que precisa, para ficar rico, para construir um negócio que pode trazer para ela liberdade, ela não quer aprender as funções básicas do Excel. Então, a gente recomenda fortemente que essa lista seja feita em Excel, sim. E aí, tem gente que vai falar assim, mas eu não posso fazer em papel, mas eu não posso fazer na minha agendinha aqui, eu comprei uma agendinha telefônica bonitinha. Pode, claro que pode, com certeza você pode, né? Se você quiser, por exemplo, né, montar uma loja, né, eu vou vender material escolar, né, eu preciso de um sistema para gerenciar. Não, você não precisa, mas se você quiser abrir uma franquia, uma loja grande, não adianta, tem que ter um sistema. Toda empresa grande tem que ter um sistema. Eu quero abrir um escritório de contabilidade, mas eu não quero ter computador, eu não quero fazer... Então, tá bom, mas vai ser mais difícil. Hoje, nós gostamos, né, como clientes de qualquer coisa. Inclusive, se eu vou fazer um exame médico, eu quero que o meu exame saia na internet, para eu poder consultar mais fácil. Então, assim, por que não a gente aprender algumas coisinhas básicas no Excel para que a gente tenha uma lista de nomes legal, né? Então, no próximo vídeo, o que eu vou fazer é justamente mostrar como que é a minha lista no Excel, para mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que dá para construir alguma coisa assim, tá? Mas isso daí a gente vai conversar só no próximo vídeo. Agora, para finalizar esse, nós vamos voltar a falar das 3 tarefas necessárias que a gente tem que fazer diariamente ou na maior quantidade possível dentro da nossa lista de nomes. Vamos lá? Então vamos lá. A gente já falou isso no vídeo anterior, mas agora a gente vai detalhar um pouco mais como que a gente faz essas 3 tarefas diárias na nossa lista de nomes, tá? Eu trabalho com a minha lista de nomes diariamente. Não são todos os dias que eu consigo atualizar, mas eu vou colocar aí que no mês, pelo menos uns 25 dias, eu tenho a minha lista de nomes atualizada, tá? Eu tento fazer isso sempre antes de dormir, então terminando o dia eu chego e faço estas 3 atividades que eu vou colocar aqui. Primeira atividade, eu atualizo o histórico daquelas pessoas que eu encontrei aquele dia. Não só que eu encontrei, mas, por exemplo, eu mandei uma mensagem para o cara, eu convidei ele para ir numa orientação empresarial, eu falei para ele que vai ter um seminário no sábado se ele não quer ir comigo, vou dar um treinamento para minha equipe perto da casa dele se ele não quer conhecer o nosso trabalho. Então, qualquer manifestação que eu tenha, né, com aquela pessoa, eu vou lá e escrevo no histórico. Simples, gente, é meia linha, né? Só um lembretezinho, né? Mandei a mensagem no Facebook, mandei a mensagem por WhatsApp, né? Como você liguei e conversamos, né? Para que você lembre, né? Do que eu bato o olho ali, eu já lembro como é que foi aquela situação. Eu não preciso escrever todo aquele parágrafo grandão, o que ele respondeu e tudo mais. Não, é só para bater o olho e lembrar. Isso é importante, porque isso te tira uma carga de ficar lembrando tudo que você conversa com todo mundo. Conversou, escreveu, apagou. Da próxima vez que a pessoa aparecer na lista, você vai lá, bate o olho no histórico, em 2 minutinhos você já lembrou tudo e já volta tudo aquilo na cabeça e você já retoma a partir daquele momento. Outra atividade que eu faço todos os dias, eu incluo as pessoas que eu conheci naquele dia ou que eu lembrei ou que reapareceram. Por exemplo, amigo de faculdade, que eu terminei a faculdade há 20 anos e muitas vezes acaba acontecendo de aparecer alguém aí de surpresa.
Então, como que eu faço essa atividade? Claro, paro e penso e lembro, falo, nossa, meu dia, o que aconteceu e tudo mais. Sim, mas aí eu também dou uma olhadinha lá no meu Facebook, nas confirmações de amizade, né? Então, muitas vezes alguém vai lá e me envia uma solicitação de amizade, eu aprovo, e se eu conheço a pessoa, pô, essa pessoa aqui, ela trabalhou comigo lá já há um tempo, deixa eu lembrar, colocar ela na lista de nomes, eu quero manter contato com ela depois, né? Nossa, ela estudou comigo, então vamos lá, deixa eu colocar ela aqui na lista de nomes. Então eu dou uma olhada lá nas confirmações de amizade do Facebook, eu dou uma olhada nas conversas no WhatsApp, então eu lembro dessa forma, né, nas ferramentas que eu estou utilizando no dia a dia. Aonde que eu passei hoje? Pô, hoje eu abasteci no posto aqui perto de casa, eu conheci lá o frentista, um cara tão educado, terceira vez que ele me atende, fui lá, conversei com ele, Francisco, opa, legal, vou colocar o Francisco aqui na minha lista de nomes, porque pode ser uma pessoa que eu venha a convidar no futuro. Então, eu tento fazer dessa forma, todos os dias incluir as pessoas que passaram a entrar na minha vida a partir daquele momento. E a terceira tarefa, que é a mais importante, que é a tarefa que a gente não pode deixar de fazer e é a tarefa que vai trazer pra gente grande produtividade no nosso dia a dia. Então, se você quer crescer a rede, quer crescer lateralidade, quer apoiar melhor tua equipe, então o que é importante? Você fazer essa terceira tarefa adequadamente, que é selecionar os contatos que você vai fazer no dia seguinte. Os 2, os 5, os 10 ou como você quer fazer esses contatos, tá? Então, como que eu seleciono os contatos que eu vou fazer no dia seguinte, tá? Quando eu entro lá na minha lista de nomes, já tem lá a prioridade dos contatos para aquela semana, que é pela data do próximo contato, que já caiu naquela semana, e também pelo semáforo, tá? Esse semáforo, ele já vai me apontar, por exemplo, quem tá para fechar, ou seja, quem que eu preciso dar um acompanhamento aquela semana, que eu mostrei o plano semana passada, eu mostrei o plano na outra semana, ou ele pediu para eu entrar em contato essa semana para alguma coisa. Então, a minha prioridade já são aquelas pessoas que estão para fechar, que já estão para entrar, tá? Agora, existe uma outra prioridade, que é aonde que eu vou estar amanhã. Ah, não, amanhã eu vou para Itaquá, amanhã eu vou para Guarulhos, amanhã eu vou para Osasco. Então deixa eu ver quem que tá lá naquela região, né, para ver se eu consigo marcar alguma coisa, né? Se eu consigo já falar, ou então, na semana que vem eu vou para Santa Catarina, eu vou para Florianópolis. Então já deixa eu pegar, né, quem é daquela região para eu ver se eu já consigo agitar alguma coisa para a semana que vem, tá? Depois eu pego as pessoas que eu preciso simplesmente esquentar, que eu preciso conversar com elas, e por último aquelas que faz tempo que eu não falo com elas e eu quero dar um toque. E como eu faço? Eu entro lá, seleciono, geralmente eu faço isso na parte da noite, já um pouquinho antes de dormir, tá? Então eu tenho alguns cartões, né, que na parte de trás estão em branco, e eu escrevo o nome das pessoas que eu vou ter que entrar em contato no dia seguinte, tá? Isso aqui faz muita diferença. Por quê? Porque é isso que me dá produtividade. Amanhã cedo eu vou pegar e vou sair e eu já levo a lista de quem eu vou ter que entrar em contato ao longo do dia, né? Eu já sei quem que eu vou entrar em contato pelo Facebook, eu já sei quem que eu vou entrar em contato pelo WhatsApp, quem que eu vou entrar em contato por telefone, então já está anotado aqui as pessoas que eu tenho que falar. Algumas vezes a lista é um pouquinho maior, então eu uso já uma folha um pouco maior. Então, por exemplo, essa daqui é a que eu usei hoje. Ontem foi aniversário do meu amigo Laudemir e eu esqueci de mandar a mensagem para ele. Então já está aqui anotado, por exemplo, que eu ia ter que falar com ele, eu ia ter que falar com o Thiago, eu ia ter que falar com a Elaine. Então eu já tenho anotado aqui as pessoas. Então quem me conhece sabe que eu vivo andando com um papelzinho de rascunho desse aqui, com tudo anotado que eu tenho que fazer no dia seguinte. E tudo isso, claro, eu até anoto as tarefas também fora, né, de contato, mas tudo isso eu pego dentro da minha lista de nomes. Então, minha tarefa prioritária, eu entro na lista de nomes todos os dias, né, eu começo a trabalhar entrando na minha lista de nomes, eu entro lá e já começo a ver por essa parte. Já atualizo o histórico, já incluo as pessoas novas e já vejo quem que eu vou ter que falar no dia seguinte.
Então, pessoal, é isso. Eu tentei passar nesses dois vídeos, né, no primeiro e nesse vídeo aqui, a importância não só de ter uma lista de nomes, mas da gente ter o hábito de usar a lista de nomes, preferencialmente todos os dias. Se você hoje trabalha no plano A, seja qualquer a profissão que você tenha, você já sabe o que você vai fazer amanhã, né? Então você chega na sua empresa, né, no seu escritório, no seu consultório, você já tem lá, né, todo o ambiente preparado, onde você vai sentar, o que você vai acessar, o que você vai ver, os problemas que você tem que resolver, né? E o que acontece quando a gente trabalha no marketing de rede? Que muitas vezes a gente acorda e fala, eu não sei o que eu vou fazer hoje, né? Se hoje tem reunião, eu já sei. Mas e se não tem reunião, e aí? O que eu vou fazer? Então, quando você tem uma lista de nomes e você não tem nenhuma atividade para fazer, é a lista de nomes que você tem que trabalhar. Entra nela e faz essas atividades aqui. Então, se você fizer isso todos os dias, você nunca vai acordar no dia seguinte e falar, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho ninguém para mostrar plano, eu não tenho ninguém para dar acompanhamento, né? Então, se você trabalha adequadamente todos os dias, você tem o que fazer. E aí você consegue ter muito mais produtividade, tá ok? Bom, o próximo vídeo então, que vai ser o terceiro dessa série Lista de Nomes, a gente vai mostrar um pouco de como que funciona a nossa tabela, a minha tabela, né? A minha lista de nomes que eu fiz em Excel, tá bom? Valeu, pessoal, até mais!